Hoje vou fazer a resenha para vocês de um dos livros mais diferentes que eu já li na minha vida. Vai entrar nessa categoria, que é A Vida e a Opinião do Cavaleiro Tristan Shandy, do Lawrence Stern. Vamos lá. Esse vídeo aqui que eu tô gravando com vocês, eu tive que fazer roteiro, que é uma coisa que geralmente eu não faço nas minhas gravações, eu só sento e falo. Mas se eu não fizesse roteiro para esse livro, eu ia entrar no redemoinho que o próprio livro traz, que é essa questão das digressões e a infinitude do que se tem a falar a respeito de algo. O Lawrence Stern foi um pároco irlandês que morou desde novo na Inglaterra e acabou morrendo lá mesmo. E ele viveu ali no século XVIII. Então, a gente está falando de um momento em que o romance estava se fundamentando como estrutura narrativa. A gente já tinha passado pelo Don Quixote com romance moderno e tudo, mas o romance estava se estabelecendo ali. E só depois que a gente vai encontrar aqueles grandes autores que a gente conhece hoje, da literatura inglesa, por exemplo, com seus romances e enfim. Mas esse livro aqui, ele é diferente. A gente está no momento em que o romance está se estabelecendo, e aí vem esse pároco, esse Lawrence Stern, e ele faz uma ruptura. Ele mexe com as coisas. Esse foi um livro publicado em 9 partes. E ele, teoricamente, é um livro autobiográfico do narrador. O narrador, que é o Tristan Shandy, ele vai narrar a sua vida. Ou, pelo menos, ele pretendia. Porque esse livro é cheio de parênteses. Pera aí, rapidinho, deixa eu te contar um negócio. Mas aí teve uma coisa que aconteceu antes. Pera aí, abre colchetes. Não, deixa eu abrir um pop-up aqui na sua mente. Esse livro é cheio disso. Eu entendo que nem todo mundo gosta de ler digressões, né? Porque tira o foco. Mas esse livro, a ideia é essa. Ele quer tirar o foco e existe um porquê. Um porquê dele fazer isso. E descobrir esse porquê é maravilhoso. Eu vou deixar lá pro final explicar. Esse vídeo não vai ter muitos spoilers, nada disso, porque se eu vou contar pontos da história, você vai ter que ler para entender como esses pontos foram trabalhados. Mas lá pro final, eu vou explicar o porquê que, na minha visão, ele colocou tantas digressões. E saber disso engrandece muito o livro, engrandece muito. Porque a princípio você vai ler e você fala assim, que viagem louca de ácido é essa, meu amigo? O que aconteceu com você? Pera, foca! TDAH tava bombando, você vai meio que achar isso. Do livro 1 ao 6, a gente vai ver realmente a história da vida dele, na verdade a infância dele. E na verdade não é a infância toda, porque ele não consegue concluir. Ele tira tanto o foco que a gente vai acabar mais conhecendo outros personagens aqui que são extremamente cativantes. Um deles é o tio Toby, com seu companheiro, o Trim, e o outro é o pai do Tristan. O pai do Tristan é sensacional. E a mãe dele também é uma personagem sensacional, mas que ela fica meio de coadjuvante ali. No livro 7, ele para e a gente vai fazer uma jornada, eu volto a falar sobre isso. No livro 8 e 9, ele vai contar os causos de tio Toby. E assim acaba o livro, puf, puf, do nada, assim. Uma obra que a gente acredita que foi inacabada. E tem um porquê também dessa obra ter sido inacabada. Pode ter sido completamente intencional não ter acabado ela. Então, esse romance serviu de inspiração para diversos outros autores. E como é que eu cheguei até ele? Nós tivemos no meu clube junto com a K a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E antes de ler Memórias Póstumas, a gente se prontificou a ler livros que fundaram bases para a inspiração do Machado. A gente chegou ao Lawrence Stern e realmente a inspiração é muito óbvia, né? A gente vê esse narrador que vai contar a sua vida e a gente vê também esse narrador falando com você, leitor, o tempo todo se dirigindo a você, quebrando a parede, né, do livro e conversando com quem tá lendo, que é uma coisa que Machado fazia muito nos seus livros também. E vamos contar a vida de um personagem, né, específico. A diferença é que Machado, brilhantemente em Memórias Póstumas, coloca um morto para contar sua vida sua vida em vida. Mas é isso mesmo, sua vida em vida. A gente lá tem um defunto escritor, né? Não um escritor defunto, mas um defunto escritor. E aqui não. Aqui a gente vai encontrar um homem fugindo da morte.
E isso tem a ver com a biografia do próprio autor. E quando você lê, talvez você não perceba que é isso, mas ele tá fugindo da morte. Guarda essa informação aí, bota no potinho que ela é importante. Lá em Memórias Póstumas, o defunto narrador resolve contar a sua história a partir do momento do seu enterro, né, da sua morte. Aqui, o Tristan, ele resolve contar a história no momento da sua concepção, no momento em que o óvulo encontrou o espermatozoide. Mas na teoria da cabeça, da parte dele, o homúnculo do seu pai chegou ao útero da sua mãe. E essa questão do tempo, ela é muito importante. Ele sabe exatamente a hora, porque na hora da concepção, que estava acontecendo lá a situação, daquele jeito, sua mãe para perguntar ao seu pai se ele deu corda no relógio. E ali começa a contar um time. Então, por isso ele sabe, consegue dizer exatamente a hora que foi a concepção. E ele chega a inferir que essas coisas que acontecem na vida, essas coisas pontuais na infância, durante a formação do indivíduo, tudo, do jeito que nasceu e tal, a gente vai chegar aos detalhes lá, elas são importantes para levar o indivíduo a ter uma vida de sucesso ou uma vida fadada ao fracasso. Então, a gente tem aqui as raízes da psicanálise surgindo com a formação da infância, mas de uma forma muito espalhafatosa, digamos assim. Mas naquele momento em que a gente tem aquele relógio ali, um time é contado, e é um time que o Tristan vai tentar correr dele. O pai dele é cheio das teorias, as teorias científicas. Científicas não tem nada, são um monte de opiniões. O tio dele, o tio Toby, é um personagem bem caricato, tá? E ele traz algumas lições filosóficas interessantes ao longo do livro, o Lawrence Stern, né? O pai dele, ele acredita que uma criança nascer de cabeça para baixo é ruim, isso vai fazer mal à vida dela, que a criança tem que nascer sentada, de bunda. É assim que ele acredita. O parto dele, antes mesmo de chegar ao parto, ele já tinha um contrato, o pai dele tinha um contrato com a mãe, que, não vou ficar indo pra cidade pra você parir, não. Você só me fale, porque eles queriam parir na cidade. Ela queria, a princípio, parir na cidade. No momento exato que ele vai parir, a gente vai pra cidade. E eu não vou outra vez, é a única chance. E a gente teve falso trabalho de parto, né? Teve uma vez que ela se enganou e não foi, então ela vai ser obrigada a parir na cidadezinha onde eles moram. E ela quer parteira, ela não quer o médico que o senhor Shand, né, o pai do Tristan, que é um homem da ciência e tal, acredita que o médico seria a melhor forma, mas ela quer só uma parteira, não nada disso, e isso já começa uma confusão ali. Pois bem, fora desse fato de que ele acha que tem que nascer com a bunda pra lua, tem que nascer de bunda, sentado, não de cabeça pra fora, durante o parto tem uma complicação que a criança não quer sair. Nisso, gente, até chegar esse momento de que ele contou a história da gestação da mãe, da questão jurídica do pai e da mãe que faz esse contrato, que só pode ir para a cidade uma vez, se não tal, da escolha se é o médico que vai ser, se é a parteira, da questão de como a criança vai nascer, se de bunda. Só nisso daí já foi implantado pelo narrador ou pelo próprio Lawrence, né, que é o autor, diversas discussões e digressões que tiram do foco dessa situação. Então a gente já tá chegando quase na metade do livro nisso aí, porque o negócio vai se estendendo. Para você contar um fato da vida de uma pessoa, o Tristan, ele acha que é importante você colocar tudo que está ao redor que pode ter influenciado naquele fato específico, né? Ele acredita muito nisso. E por todas essas desventuras que ele vai passar, ele acredita também que ele tá com a vida fadada a ser ruim, e é isso, porque tudo na vida dele no início deu errado, deu fora do eixo de como o pai tinha pensado que deveria ser. E aí, na hora que vai nascer, o menino ficou preso ali de cabeça e... Esse livro é muito engraçado, gente. Ele tem várias piadas, inclusive piadas de duplo sentido, tá? Várias. Quando você imaginar que eles estão falando de uma coisa, tente pensar de uma forma meio brincadeira de quinta série, um outro significado para aquilo que talvez caiba dentro desse livro. Esse livro é muito engraçado, mas é aquele humor que eu sei que não conquista todas as pessoas. Eu fiquei meio reticente no início, depois eu me entreguei e gostei demais, me diverti muito. Pois bem, nessa de que a criança ficou presa, vem lá o médico pra trazer o fórceps lá pra puxar a criança. A história pra chegar a esse fórceps, meu amigo, ela é gigante, envolve chuva, cavalo, acidente, envolve um monte de coisa, trazer material errado. Gente, é como eu falei, cada fato vão ter várias coisas ao redor, que ele tem que explicar, ele tem a necessidade de explicar. Eu fiquei brincando com as meninas que a gente tem alguns tipos de pacientes, né, que a gente foi no clube, então a gente ficou discutindo.
alguns pacientes que ele vem assim, eu tô com dor de barriga há 2 dias. Porém, há 1 mês atrás, eu comi na casa da minha tia. Eu tenho uma tia. Essa tia, ela não tem nenhum problema de intestino, não. Mas há 1 mês atrás, eu comi na casa da minha tia, que cozinha muito bem. Cara, ela faz cada comida. Eu comi um negócio que naquela época me deixou meio assim. Depois passou, melhorou tudo, não tive mais nada. Mas aí, eu lembrei que aquele negócio é coisa que eu nunca tinha comido. Aquela sensação foi estranha. A gente tem uns pacientes que são assim, a gente... tem um termo que a gente chama de logorreico, que é uma pessoa que fala muito e que às vezes perde o foco e que vai, né, criando esses pop-ups. Um pouco parecido com o quê? Com a minha cabeça, porque a minha cabeça funciona assim. Do nada eu puxo um assunto que tem nada a ver com a história, crio fanfics e crio situações de um livro, por exemplo, do nada. Isso que eu tô fazendo com vocês aqui agora são digressões. Então, o livro tem toda essa estrutura que combina muito com a minha personalidade. E com algumas pessoas do clube que super se identificaram com o Tristram. Bem, olha só, eu queria contar pra vocês a história do fórceps. E nesse meio do fórceps, eu coloquei um monte de coisa no meio. Por quê? Isso, gente, foi intencional, juro. Eu quero mostrar pra vocês como é o ritmo desse livro. Como você, se de repente, se perde, aí depois você volta. Você tava contando aquela coisa lá. Volta lá, vamos lá voltar para aquela coisa que você estava contando lá. É assim, a estrutura do livro é essa, é exatamente isso que eu fiz com vocês aqui agora. Na hora que usou fórceps, amassou o nariz da criança, amassou. E aí vem a história, graças a Deus nasceu de cabeça, porque se nascesse de bunda, ia amassar o quê? O que ia acontecer? Não que aquela parte específica do órgão do Tristram, muito importante para sua masculinidade, não fosse sofrer uma avaria depois, porque ele foi quase circuncisado por um acidente numa janela, que vocês têm que ler e entender. E o pai faz questão de mostrar que não, foi só uma circuncisão, não perdeu nada. Mas a lenda era de que tinha acontecido quase uma emasculação ali. E falando em emasculação, a gente vai ter o tio Toby com um acidente muito importante que ele sofre numa batalha que existiu, a batalha de Namu e tal, já esqueci. Uma batalha que aconteceu mesmo, em que ele participou dessa batalha. Nessa que ele participou dessa batalha, em um lugar específico lá no meio da batalha, ele sofre um acidente na virilha. É dito que é na virilha, e ele ficou um tempão para se recuperar. E passar por esses processos de recuperação, em que você fica com uma, vou usar um termo bem ruim, invalidez, nem que seja temporária, é um processo mentalmente difícil para uma pessoa que é ativa e tal. E ele vai ter muita ajuda do Capitão Trim, que foi seu companheiro de guerra lá, que ficou ajudando muito ele, e que hoje virou meio que um serviçal dele. Hoje não, né? No tempo lá do livro, porque essa questão também do tempo é interessantíssima do livro, porque existe o tempo do narrador, o tempo do autor e o tempo da história. Tá, volta. Não faz o que Tristram faz nesse livro, Jamile. Mas aí ele vem explicar um conceito chamado cavalinhos de pau. Que alguns homens, por exemplo, criam coleções de cavalos de pau, né? Criam algumas obsessões por objetos, por coisas, algumas ideias fixas. E essas obsessões podem ajudar a sublimar traumas, momentos, questões importantes. Então, o tio dele, o tio Toby, tem um cavalinho de pau dele, que é a obsessão que ele gerou por criar a maquete ali da guerra que ele participou, né? Então, ele remonta aquela guerra nos mínimos detalhes, inclusive nos detalhes dos canhões, né? E de como funciona toda a física da balística. E isso ele tem a ajuda do Capitão Trim. E essa questão da física da balística, ela é importante para introduzir para a gente um outro assunto, que é a questão de que nem tudo na vida é uma linha reta, tá? Nem tudo na vida é uma linha reta. Porque ele vai explicar que na hora que acontece um tiro, a bala do canhão não vai assim. Ela vai assim. E na vida, a vida não é uma linha reta. A vida é um entremeado de várias linhas. E quando você vai se contar uma história da vida de uma pessoa, também não é uma linha reta. Não é uma linha assim ascendente e tal, não. É uma linha que passa por diversos altos e baixos, diversos enovelamentos. E aí, ele exemplifica isso na sua própria autobiografia. Que a autobiografia dele vai ter isso, vai ter essas pausas, essas digressões, essas coisas, porque a vida não é um caminho reto. E aí ele desenha pra você. Se não entendeu, eu vou desenhar pra você como é que funciona a coisa, entendeu? Ele fala que isso foram os volumes dos livros dele que ele escreveu, né? Que é assim, esse caminho tortuoso que vai e volta, vem e vai, passa por cima, por baixo.
E isso é a maior realidade do mundo. A vida da gente é assim. Ela não é simplesmente de altos, ela é de alto, baixo, retrocessos, ida e volta. É isso. E a forma desse livro é toda diferente, porque além de fazer um esboço, ele censura algumas partes de coisas que ele não quer falar. Ele censura capítulos, ele coloca fotos de mármore aqui para explicar uma coisa, para botar o luto, ele coloca uma página toda preta. Então, ele mexe com essa estrutura do romance, fazendo esse vai e vem o tempo inteiro. Aí naquela questão que a gente conversou sobre o nariz amassado, para o pai do Tristan, isso vai mostrar que aquele menino vai ser fadado a um problema seríssimo, porque na família dele o nariz é uma coisa extremamente importante e vai contar as histórias dos narizes e aí vai entrar também numa história que a gente sabe que tem um duplo sentido, não está falando do nariz, ainda mais quando a gente pensa que existe aquela história de que o menino podia estar sendo sentado e aí não ia ser o nariz que ia ser machucado. Um conto de um rapaz que chegou na cidade com um nariz gigante, todo mundo ficou impressionado e as mulheres seduzidas por aquele nariz. Gente, é uma loucura, tô falando pra vocês, é uma loucura. E a gente chega ao 7, que pra mim no 7 mostra qual é o objetivo desse livro. Ah, gente, não pula não, eu falei que na hora de botar com esse papel, mas não pula, porque eu meio que já introduzi e vai fazer muito mais sentido a obra, porque você vai se questionar o tempo todo qual é o sentido disso tudo aqui. O tempo que começa aquele relógio está sendo contado lá, o próprio autor, enquanto escrevia, e o narrador aqui, o Tristan, eles estão fugindo da morte, né? O autor estava com problema de saúde e o Tristan literalmente fala que pega uma viagem, porque que a gente pula de uma idade que chegou ali até uns 5 anos dele, não sei muito bem, a gente pula para uma viagem que ele vai fazer para a França, tá? E ele fala que ele pega o navio fugindo da morte, que ele corre da morte, como se a morte estivesse perseguindo ele. E isso era uma questão que o autor estava passando. E aí a gente vem para essa grande discussão sobre por que dessas digressões e por que o tempo aqui está contado e é importante. Quando eu penso que eu estou fazendo uma autobiografia e que eu vou terminar essa autobiografia, quer dizer que eu morri, né? Ou que eu estou para morrer. Porque eu vou terminar, vai chegar à conclusão final. Então eu acho que o Lawrence era muito inteligente, ele é esse páraco cheio das piadinhas de quinta série, que é até estranho, mas muito inteligente, que ele quis mostrar que não ia terminar o livro. E daí que ele vai contando a história com tantos detalhes para nunca chegar no tempo atual. Porque quando ele chegar no tempo atual, ele vai ter que concluir aquela autobiografia e aí pode ser que a vida dele se extingue, até porque o autor estava passando por um momento como esse. Daí de acrescentar tanta informação, tanta coisa que você nunca consiga concluir e chegar do momento da sua... Ele foi escolher, gente, a concepção, o momento mais anterior possível para alongar o máximo possível essa história. Daí ele nunca vai terminar. Então fica nesse loop infinito de acrescentando digressões e vivendo para esticando essa vida enquanto o livro está sendo escrito. Porque o livro levou anos para ser escrito, né? Então eu tô esticando a minha vida aqui, não chegando naquela biografia até o momento atual que eu vou ter que terminar. E aí? E aí? Então, eu considero que pro próprio Lawrence Sterne, pro Tristan, o narrador dessa história, o cavalinho de pau deles é a obsessão que vai sanar a angústia dele, é a escrita dessa história. E o livro 7, que é essa viagem para a França, parece um pouco como aquelas narrativas de viagem que existe, que ele inaugura com um livro anterior dele chamado Viagem Sentimental. Só que aqui, gente, ele acaba com a França, tá? Ele só vai, imagine, ele foi criado na Inglaterra, estamos no século XVIII, então ele vai querer acabar com a França o máximo possível em destruir a imagem da França, falando mal das luzes, do cheiro, das pessoas, ele vai fazendo isso. E no livro 8 e 9 a gente vai voltar para a história do pai e do tio Toby, principalmente do tio Toby, que é importante. O tio Toby, ele teve esse acidente, a gente não sabe se ele consegue, por exemplo, chegar às vias de fato com a mulher ou não. E tem uma senhora chamada senhora Waldman, acho que é assim que é o nome dela, deixa eu ver se eu botei nos meus tópicos aqui, Viúva Waldman, é isso mesmo. E essa viúva é uma mulher muito bonita e que ele tá interessado por ela. E existe toda uma forma em que eles armam esse primeiro encontro dos dois. E que o Tristan, o pai do Tristan, o Shandy, e a esposa dele ficam olhando, né, ali vigiando para ver como é que vai ser esse encontro. E a gente fica junto com eles ali de fofoqueiro. Ele te coloca no lugar de você ficar como fofoqueiro e futriqueiro, tentando vigiar como vai ser o primeiro encontro deles ali. E existe toda uma dupla ali, sabe quando você vai para o encontro, leva o seu amigo
E seu amigo não vai ficar de vela, vai ter um outro encontro. Vai ser uma dupla de casal aqui, né? O Trim com uma funcionária da senhora Wadman e o senhor Toby com a senhora Wadman lá. E eles começam o flerte e tal. E por algum motivo, que eu não me recordo muito bem, o Toby se mudou da casa onde ele estava, que era a casa dos Shands ali, foi para uma outra casa junto com o Trim, montou ali todo a maquete mesmo da batalha. E a senhora Wadman, ela quer investigar para saber se ele pode chegar naquele ponto ou não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí ela chega lá na maquete, sabe aquela história de quando você tá o cara aqui, aí ela se joga em cima, assim, tocando nele. Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Toda se oferecendo. E ela pergunta, no momento chega uma conversa assim, ah, mas onde você foi ferido na batalha? Ela quer saber se ele foi emasculado ou não. E aí ele mostra o ponto no mapa. É muito engraçado. Enfim, do nada a história acaba e a gente se pergunta, junto com a senhora Shand, o que é isso? O que tá acontecendo? Do que foi que a gente leu aqui? E leiam, que vocês vão se divertir, vão ver todas as histórias entrucadas que estão aqui. Aqui eu pontuei algumas, gente. Eu pontuei algumas. E eu peguei 2 materiais de apoio aqui. Um é desse livro, The Novel Cure. Ella Berthold e Susan Elderkin. Eu acho que tem esse livro em português. Acho que é Literatura, Farmácia Literária. Farmácia Literária, acho que é esse o nome desse livro. E aqui na página 26 desse livro, ele vai falar sobre pessoas enfesadas e pessoas extremamente rígidas que seguem regra e tudo muito certinho e tenta colocar como o livro do Stern como uma forma de você quebrar essa rigidez, porque realmente aqui você não tem uma ordem, um segmento, você não consegue, né, criar uma linha reta em nada, até porque essa é uma das teorias do livro, a teoria do cavalinho de pau, a linha reta e a teoria da dobra do tempo, da gente esticar esse tempo o máximo possível e daí colocar um monte de digressões, um monte de coisa, para nunca chegar à conclusão de uma autobiografia. Mas aí, esse que eu tenho aqui é em inglês e eu acabei transcrevendo a tradução aqui, porque eu não sou tão automática assim em ler, já traduzindo para vocês, lendo não. E eu vou ler aqui, que foi bem interessante as coisas que eles colocaram aqui. Então, esse livro é considerado um remédio para essas pessoas rígidas, né? Mentalmente rígidas, que seguem tudo muito na régua. Publicado em volumes sucessivos de 1760 a 1767, Tristram Shandy é talvez o primeiro romance interativo, né? Aquela coisa que eu falei que ele fala com você, convidando o leitor a aceitar a mão estendida de Stern e a participar do jogo do autor, porque sim, é um jogo isso aqui. A determinação de Shandy em escrever suas memórias é inabalável, mas ele só chega ao seu nascimento no 3º volume. Então, imagine que eu falei pra vocês que aquele momento dele nascer, tudo antes, já se passou, imagine que os livros foram publicados de forma sucessiva, muito mais de 1 ano ali, de que ele foi publicando cada parte desse livro, né? Eram 9 livros, foram 8 anos para publicar, então praticamente 1 por ano. Então lá no 3º livro que ele nasce. Então ele tá querendo esticar essa dobra do tempo o máximo que ele pode. Essa linha da moira do tempo, tá tentando esticar e fiar ela o máximo possível. Porque estas memórias, e de fato sua vida, consistem inteiramente em desvios de assunto. Enquanto ainda é um mero homúnculo dentro do útero de sua mãe, o caminho para a sua existência é perturbado no exato momento da procriação, por sua mãe perguntar ao pai se havia se lembrado de dar corda ao relógio. Então ali começa a contar o tempo da vida dele. Essa interrupção no ato de concepção resulta, ele acredita, em seu pré-natal se tornando vítima de sonhos e fantasias melancólicas, antes mesmo de existir plenamente. E quanto ao seu nome, essa parte do nome eu não falei pra vocês, é engraçado, porque assim, Tristan, acho que vem meio que de triste mesmo, então é o pior nome, o pai considera o pior nome que alguém poderia ter. E por uma confusão, na hora no meio da mãe passando mal e tal, e vai chegar o cara pra registrar, por uma confusão, uma das companheiras da senhora Shand, que estava ajudando ela, não consegue falar o nome, que era Trimegesto. Era Trimegesto, meu Deus. Trimegisto. Então, fica Trimegisto, Tristram. É Tristram, entendeu? Ainda o nome, pior nome que o pai tinha considerado. Ele tenta até rebatizar e ir atrás da igreja para ver uma forma de rebatizar a criança.
E quando o seu nome, que seu pai considerava de enorme importância para sua natureza e fortuna, é acidentalmente mutilado ao chegar ao cura que vai batizar, né? E ele é inadvertidamente batizado de Tristan, aparentemente o menos auspicioso dos nomes, em vez de Trimegisto como pretendido, ele se considera ainda menos abençoado pelo destino. Tudo isso talvez se explique porque a prosa de Stern é tão indisciplinada. Uma página em branco para o leitor desenhar sua própria versão da viúva de Watchman. Ele coloca isso mesmo. Amante do tio Toby. Asteriscos onde o leitor é convidado a imaginar partes censuradas. O que o personagem estava pensando. E uma página inteiramente preta que supostamente lamenta a perda do pároco Yorick. E o pároco Yorick é aquele bobo da corte lá de Hamlet, do Shakespeare, aquele da caveira, o bobo da cor que tem a caveira, e eles são familiares mesmo, eles têm descendência comum, esse padre Yorick com aquele bobo lá. Então temos aqui uma metaliteratura, né? Uma intertextualidade entre essas duas histórias. Esse padre Yorick daqui, ele é um padre que faz muita piada, é muito humorado, e isso faz muitas pessoas questionarem a virtude dele, né? E a personalidade dele. E o Lawrence Stern era o quê? Piadista, também era envolvido ali com a igreja anglicana, e as pessoas questionavam muito dele, criticavam muito. Então tem muito de autobiografia aqui dentro. Há até mesmo curvas sinuosas que indicam o formato das próprias digressões narrativas que eu mostrei para vocês. É impossível não se deixar levar pelo encanto. Digressões, incontestavelmente, são a luz do sol, são a vida, a alma da leitura, de Tristan no início do romance. E concordamos plenamente. Interrompa a leitura deste livro abrindo Tristan Shandy. Continue, só por um capítulo, embora depois de algumas páginas talvez seja a hora de uma xícara de chá, tipo, tem que dar uma pausa, porque é muita confusão. E então, uma excursão espontânea pode lhe interessar. Você pode até esquecer que estava lendo esse livro. Tudo bem, você pode voltar a isso no meio de alguma outra tarefa, em algum outro dia. Uma digressão por dia mantém o médico longe e Tristan Shandy também, porque tem hora que cansa. E isso é a mesma opinião do Otto Maria Carpo, que ele traz aqui no livro dele, da História da Literatura Ocidental, volume 2. Ele vai trazer aqui sobre a Tristan Shandy. E você não sabe se ele é fã ou hater, porque ele considera que a ideia era muito boa, os fragmentos são muito bons, mas a construção final talvez não tenha sido tão agradável. Pelo menos foi essa impressão que eu fiquei da leitura que ele fala aqui. Ele fala o seguinte, ó. A leitura de Tristan Shandy, romance fragmentário, que em vários volumes chega só até o nascimento do herói, é fatigante. Mas a leitura em pequenas doses ainda dá a impressão de cultura requintada, crepuscular. Um dos últimos admiradores sinceros de Stern foi Nietzsche. Então, ele recomenda a mesma coisa que o pessoal do The Novel Cure também comenta, sobre você ler com calma e devagar. A gente leu na sentada de vez, direto. Por isso que muitas pessoas ficaram assim, ai, não aguento mais esse livro. Eu amei, mas eu cansei. Eu terminei o livro assim, nossa, que legal, mas nossa, que cansativo nessa situação, porque é muita coisa na cabeça. Tristan Shandy não é certamente um romance, é antes uma conversa continuada como a dos personagens do Spectator, que é outro livro lá. Os caracteres, porém, são muito mais elaborados. O curioso tio Toby, o enamorado corporal Trim, o pobre e alegre vigário Yorick, a viúva Waldman, o médico Dr. Slope são personagens dignos de um grande romancista, muito bem construídos. Apenas Stern não conseguiu dominar a desordem moral e intelectual na sua própria alma ao ponto de construir um enredo, um romance de verdade. É o que eu falei, ele considera que talvez que o produto final não tenha ficado tão bom, porque realmente é confuso. O plano estava traçado, mas quem estamos falando de linhas traçadas? Não estamos falando disso. Mas a emoção desfigurou-lhe todos os projetos e a ironia permanente do autor contra os seus personagens e contra si mesmo fez o resto para destruir a realidade novelística. O resultado foi uma obra de grande lucidez racional, contemporânea de Voltaire, mas perfeitamente real, fantástica, ou, para empregar enfim o termo, uma obra romântica. Então, eu não sei se é fã ou hater, né? Porque ele elogia e mete o pau também, né? No livro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham ficado um pouco mais curiosos em ler. É uma leitura para ser feita com calma durante muito tempo, até porque é um baita calhamaço. Ele tem, aqui nessa edição da Companhia das Letras, para vocês terem ideia, mais de 700 páginas. Então, é um livro que, se você for pegar de fôlego, talvez canse mesmo. Eu fiz a leitura de fôlego porque a gente estava dentro do clube e a gente tinha poucas semanas para ler o livro.
E foi cansativo, mas eu achei um livro muito interessante por todas essas abordagens, todas as características que transformam ele em um livro único. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.